Dependência química através da religião e do trabalho. Recuperação de dependência química através da religião e do trabalho. E para bem conduzir esse primeiro momento da nossa formação, eu peguei 2 versículos bíblicos que vai nos animar para poder entrar nessa formação. O primeiro está no primeiro livro, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. A segunda citação está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Esses 2 versículos que vai nos animar na noite de hoje, para que a gente possa entender o propósito da recuperação. Eclesiastes, não é eclesiástico, Eclesiastes 10, versículo 18. Colossenses 3, versículo 23. Vamos lá, o primeiro fala assim: pela muita preguiça desabará o teto, e por mãos inativas choverá na casa. Olha como é forte esse versículo. Pela muita preguiça desabará o teto, e por mãos inativas choverá na casa. É o primeiro versículo que fala sobre nossa formação no dia de hoje. O segundo está lá em Colossenses, que diz assim, Colossenses 3, versículo 23, diz assim: tudo que fizestes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos. Voltar a falar novamente. Tudo que fizestes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos. A dependência química é uma doença muito complexa, né? Ela atinge o nosso o psíquico e o social, e também nós podemos colocar também aí o espiritual, que é já outra vertente, né? Bio, psico, sócio e espiritual, né? É uma doença que ela atinge a minha mente, o meu físico, o meu comportamento, e principalmente o nosso comportamento. E no dia de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como eu devo fazer uma recuperação 10 com excelência dentro dos meus 6 meses na comunidade Padre Pio. E essas primeiras 2 citações começou a mexer conosco. Eu não devo ter preguiça na minha recuperação. Eu tenho que lutar, eu tenho que suar para que eu possa mudar. A última formação que tivemos, a gente falou sobre atitudes na mudança de vida. Várias atitudes que nós devemos ter para mudar de vida. E lá falou também, né? Falava que a pessoa que não muda para melhor, ela está mudando, mas para pior, porque ela está paralisada. E muitas vezes essa paralisia é a preguiça, porque a dependência química, ela faz que a gente conheça a preguiça, principalmente com as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, né? A pessoa, pelo álcool também, que é uma droga depressora, né?
ela relaxa, ela ceda, deixa a pessoa mole, a pessoa não tem atitude para mudança. É por isso que a gente vê muitos irmãos nossos em situação de rua, né, fica num grau de higiene pessoal assustador. Barba cresce, cabelo cresce, porque não tem coragem verdadeiramente. Fica uma pessoa estática, preguiçosa. E logo quando a gente adentrar aquele portão ali, a gente tem que ter essa consciência. Eu tenho que lutar contra essa preguiça, contra esse marasmo, contra essa vontade de não mudar, ou de me manter a mesma pessoa ou pior. Isso a gente nota na nossa experiência na comunidade também. Não é porque eu deixo de usar álcool e outras drogas com 6 meses que eu vou me tornar a melhor pessoa do mundo. Se eu não mudar o meu comportamento, não adianta. Eu volto novamente e há o processo da recaída. Justamente porque eu não trabalhei os meus comportamentos. Né? Então a gente vai começar a trabalhar sobre isso. Diz assim: as comunidades, como a Padre Pio, ela trabalha em 3 vertentes: espiritualidade, que é a base de tudo, trabalho e convivência. Outras comunidades se chamam fraternidade. O conviver, o bem viver com os outros. Aí é que eu vou trabalhar o meu comportamento. Né? Então essas 3, por que a espiritualidade? Porque a espiritualidade, se eu colocar a minha espiritualidade, aqui fala de religião. Religião quer dizer o quê? Religare, vem do grego, religare, religar o homem a Deus. A religião é doutrinada. Ela tem uma doutrina, né? Tem umas seitas, tem uns costumes, tem uns dogmas, que aquela religião, ela diz que o que é dogma? Verdade de fé. Ali os bispos deram como dogma da igreja. Então eles acreditam que ali, aqueles preceitos, aquela tradição, tudo aquilo vai levar o homem a Deus, vai religar a Deus. Mas a espiritualidade já é o quê? A intimidade desse homem com Deus. Que essa intimidade, essa espiritualidade, ela pode ter tanto no budismo, ou no católico, ou no evangélico, ou em outras religiões. Não quer dizer religiosidade. Às vezes a gente vê uma pessoa tão religiosa, guarda todos os preceitos, mas não tem espiritualidade, que é amor próprio, que é o perdão, que é a humildade, é a solidariedade, é a sobriedade em tudo. A gente também já estudou isso. A gente viu que sobriedade sem humildade não existe. A base da nossa conversão, da nossa mudança de vida, está na humildade, de eu me reconhecer que sou limitado, reconhecer que eu perdi para a droga, reconhecer que eu perdi para os meus comportamentos, que não me levaram a caminhos bons, pelo contrário, só me levaram para caminhos errados. Sofrimento de família, para a cadeia, para a rua, para o roubo, para a mentira, para a manipulação. Eu tenho que ser homem com aquilo roxo, para reconhecer que eu errei. Porque se a gente ficar ainda lá em cima, na soberba, dizer, não, eu estou aqui porque aconteceu isso, a vida foi me colocada ali, foi meu pai que separou da minha mãe, foi minha esposa que me chifrou, não foi isso, foi meu filho que não me perdoou. Nós temos que parar com isso. O único culpado de nós estarmos aqui somos nós mesmos, cada um. E a única pessoa que pode modificar todo esse quadro somos nós mesmos.
a partir que eu tenho humildade de reconhecer os meus defeitos de caráter. Quando eu reconheço o meu defeito de caráter, eu já começo a trabalhar o meu defeito. É como um pecado. Eu começo a ser perdoado por Deus quando eu reconheço o meu pecado. E chego até um sacerdote para a confissão. Deus nunca nos deixa de perdoar. Nós que não pedimos perdão a Deus. Pela nossa fragilidade, pela nossa autossuficiência, pela nossa soberba. Mas Deus sempre está ali para nos perdoar. E a gente vai começar falando sobre esse universo, né? Se eu tenho espiritualidade, eu vou trabalhar como se eu trabalhasse para Deus. Eu vou limpar esse rincão, essa capela, como se fosse para Deus. Eu vou ser sorteado para limpar 200, 300 pratos por dia, como eu estivesse lavando para Deus, não para aparecer para homens. É o que fala a palavra de Deus. O nosso trabalho tem que ser uma oblação. O que é oblação? É um presente que a gente dá a Deus, em gratidão por tudo que Ele fez por mim, de me resgatar aonde eu estava para vir para cá, para a comunidade Padre Pio, para que esses 6 meses eu possa me conhecer, para que esses 6 meses eu possa ver quais são os meus defeitos de caráter. Não são os servos, não são os consagrados, não são os monitores, coordenadores, não, que vão apontar. Sou eu mesmo que vou ver os meus defeitos de caráter. E vou começar trabalhando sobre a luz da palavra de Deus. E a convivência também. Se eu tiver uma vida espiritual que agrade o coração de Deus, que eu tenha essa ligação com Deus, eu vou conviver com a pessoa mais difícil do mundo até aquela pessoa mais boa de se conviver. Vou, porque eu vou praticar o perdão, eu vou praticar a humildade, a solidariedade com essa pessoa, porque eu vou ver nessa pessoa a própria imagem de Deus, né? Então, por isso que esse tripé, nós temos que fazer de tudo para que a gente possa se aprofundar verdadeiramente dentro desta dogmas de fé que a igreja nos dá, nos proporciona aqui, para que a gente possa ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, a gente trabalhar de maneira diferente. Eu não tenho que trabalhar da maneira que eu estava trabalhando lá fora. Se eu estiver trabalhando da mesma maneira que eu estou trabalhando lá fora, querendo algo em troca, eu estou errado já. Eu tenho que ver isso daqui como uma obra de Deus, como um projeto de Deus, fazendo todas as minhas atividades, como eu falei antes, em oblação a Deus, e a minha convivência também, no meu dia a dia, perdoando o irmão, ajudando no caminho mais certo. Eu tenho que ser uma pedra de edificação para o irmão, não uma pedra de destruição, porque pedra de destruição nós já fomos muitas vezes. A gente chegou até aqui porque a gente estava se autodestruindo e destruindo outros que estavam ao meu lado. Existe uma doença chamada codependência. Desde 1976 ela está catalogada lá na Organização Mundial de Saúde, e ela atinge quem? A esposa, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o filho de um dependente químico, de um alcoólatra. Hoje não se fala alcoólatra, hoje é alcoolista. É alcoólatra, dá uma denominação de ídolo, né? De idolatria. Então eles mudaram essa nomenclatura, hoje é alcoolista. Então a pessoa que é um alcoolista, a pessoa que é uma dependente química, a pessoa que é uma adicta,
ela atinge outras pessoas, ela é pedra de tropeço na vida da sua família, e é por isso que a gente veio até aqui. Então a gente tem que fomentar ainda mais a nossa espiritualidade. Para atingir os objetivos, a disciplina nas comunidades é essencial. Disciplina é essencial. Mas é porque o Alan não faz, eu não vou fazer. Deixe de olhar para o lado. Faça o seu retiro. Faça o seu retiro. A única pessoa que quer modelo de um bom retiro é a própria pessoa de Jesus Cristo. Esse você pode seguir. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te botar em caminho errado. Então eu tenho que fazer a minha parte. O horário é 18 horas. 18 horas eu estou sentado com a minha Bíblia, o meu caderno e minha caneta. Mas fulano de tal tem tantos anos de comunidade, não faz. Faça a sua parte. Fulano é fulano, cicrano é cicrano, você é você. Você é você. Você tem que ter essa ideia. O pessoal não trabalha, eu vou trabalhar mais que fulano. Você tem que ter essa ideia, você vai trabalhar para você, é para a sua edificação. Eu vou dar o perdão ao Wellington aqui, não é porque ele merece, é porque Deus merece. Eu vejo Deus na pessoa dele, porque Deus me perdoou quantas vezes eu não era merecedor nem de estar aqui hoje. Então, quando a gente tem essa espiritualidade, tudo fica mais fácil. O trabalho, a convivência, a programação da casa. A gente vai ver logo mais, a gente vai ver toda a programação da casa, as etapas que nós temos aqui. Então, para que eu faça um bom retiro, para que eu faça uma boa recuperação, eu tenho que ter disciplina, principalmente nos horários. A limpeza da minha cama, limpeza do meu quarto, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito. Começa a zelar por isso, não faz de qualquer jeito. Porque infelizmente, se você for fazer de qualquer jeito, há a opção de uma porcentagem grande de você tentar entrar naquele portão novamente. E dependendo da tua estadia aqui, você receber um não. Importante que a gente possa sair e deixar o portão aberto. Se tiver outra oportunidade, queira Deus que não tenha, que essa seja a última, que eu possa mudar verdadeiramente e não precisar mais de entrar para fazer um retiro, ou então entrar mais para ajudar a comunidade uma vez, mas em sobriedade. O trabalho é voluntário, executado por pessoas que se dedicam sem salário e orientar os internos. Tem os servos que sempre estão lhe orientando. Principalmente a comunidade, ela recebeu do dia 15 de janeiro até hoje, ela recebeu 18 pessoas. Nós temos 18 pessoas novas aqui. 18 pessoas novas. Então procure fazer diferente. É por isso que essa formação de hoje, procure os servos, as pessoas que estão à frente, são as pessoas que vão te orientar a ficar no caminho certo, dentro da programação da casa, dentro do que a casa já há mais de 10 anos trabalha e tem experiência de falar: José, vai por aqui, não vai por ali, porque ali o Pedro foi e não deu certo. Não, mas o Pedro é o Pedro, eu sou José. Aí é o que acontece muitas vezes, a gente sabe o caminho errado e quer continuar no caminho errado. Que a gente possa ter humildade para escutar, né? Principalmente as pessoas que são colocadas na frente, né? As lideranças. A abstinência do álcool e das drogas é total.
do cigarro. Aqui nós podemos falar também das falas. A gente não pode trazer o álcool dentro do nosso peito. As conversas que a gente levava lá fora, a gente tem que deixar daqui portão para lá. Tipos de músicas, irmãos, que nos faz pensar em drogas, a gente deixar para lá. Ah, mas fulano, eu não tenho nada a ver com isso não, eu canto um forró e nem lembro quando eu bebia, mas o teu irmão que está do lado pode se lembrar. E aquela música que tu canta, ali pode ser pedra de tropeço para aquele irmão. E acender o foguinho que está dentro dele e ele abandonar o retiro dele. Aqui é um santuário, aqui é um solo eucarístico, aqui tem Jesus. E não é só nesse pedaço, é em toda a chácara, cidade dos anjos. Eu não posso estar cantando pagode, samba, como a gente pegou irmãos hoje cantando. Eu estou alertando a vocês. Vocês podem ser convidados a sair, porque agora vocês estão sendo alertados. Certas conversas, certas brincadeiras, a gente tem que começar a levar a sério, porque se eu não levar a sério agora na primeira semana, na última é que eu não vou levar, cara. Eu tenho que entrar naquele portão ali com a atitude de mudança. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Porque há raízes ainda podres. E com a nossa adicção a gente tem facilidade a se aproximar dessas raízes. Se eu não for radical na minha mudança de vida, meu irmão, é difícil. Porque o mundo sempre está chegando. Vocês estão aqui com 2, 3 dias, amanhã já vai chegar o irmão, trazendo um mundo aqui para dentro. E se você alimentar o mundo desse irmão, aqui vai virar um mundo. Vai deixar de ser um solo eucarístico para ser uma Babilônia. Então, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que ser testemunha. Eu tenho que querer. Ah, mas eu não vou falar, senão ele vai achar que eu quero ser o cara. Então sai de perto. Se você não quer exortar o irmão, exortar, alertar esse irmão. Que se a gente entrou aqui foi para mudança de vida. Não foi para manter os mesmos comportamentos que eu mantinha lá fora. Né? Porque se for para manter, eu saio daqui e vou para lá de novo. Aqui é mudança de vida, pessoal. Tá? O tempo médio, a gente vai ver as 4 etapas. A gente vai ver as 4 etapas. Primeira etapa, os 40 dias deserto. 40 dias na triagem, acolhimento de São Francisco. Lá, você vai ter 40 dias deserto, sem falar com a família, em reflexão. Aonde vocês vão para meditar a vida dos santos patronos da comunidade. Tem que rever isso, viu, Ricardo? Começar a trabalhar novamente, trazer à tona a meditação dos santos dentro da triagem, viu, Diego? Que é muito importante, cara, isso. É muito importante a gente conhecer as histórias dos santos. Principalmente santos que foram beberrões, como São Francisco, que andava com meninas de programa, que era da luxúria e virou um homem santo. Para a gente saber que não é coisa de outro mundo, né? Que a gente pode também ter essa mudança radical, como São Francisco teve, né? Então a gente vai meditar nesses 40 dias, os patronos da comunidade Padre Pio, que são eles: São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Santa Teresa de Calcutá, Padre Pio, Santa Clara e São Felipe Neri. Né? Então são vários santos aí, onde a gente vai meditar. Nós temos livros,
Vamos fazer uma bibliotecazinha na triagem só com os livros desses santos. A gente vai fazer aí vamos fazer uma campanha, ver se a gente pega alguns livros, deixa lá e vamos incentivar, passar filme, livros, ter formação sobre esses santos. A gente dá formação com esses santos. Recebe uma breve introdução bíblica para fazer o diário espiritual e estuda a regra da vida da comunidade. Participa das atividades da vida comunitária que visam a formação da espiritualidade, momento de oração e palestras, A sociabilização, equipe da louça, das refeições, da liturgia e da limpeza dentro da casa. O acompanhamento dessa etapa é normalmente realizado pelos servos. Hoje está o Diego lá na triagem. E esse tempo dos 40 dias vai passar pelo crivo do Diego. Eu vou subir para o casarão, eu vou receber